Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Vitabit Sports, que é o nosso novo podcast Inteligência no Jogo, que eu vou estar aqui comandando junto com todo o time da Vitabit Sports. Já quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, Cláudia Fará Turismo, a Gonçalves Imóveis, a Lotiza, que é do meu amigão Robinho, a Vonder, da minha amigona Luciana, a Laguna, a administradora Batel, e a CM2 Arquitetura. Muito obrigado por estarem aqui conosco. A gente está muito feliz que vocês apoiam o esporte. E eu sempre peço para as pessoas incentivarem as empresas que apoiam o esporte. Bom, nesse episódio nós vamos falar com o senhor Belmar Ramos Júnior. Vamos bater um papo com ele. Ele é o profissional que vai hoje tocar toda a parte de treinamento funcional na Academia Vitabit Sports, e é com ele hoje que a gente vai bater um papo. Antes de mais nada, para a gente começar, senhor Belmar, vamos falar um pouquinho da sua carreira. O senhor já foi professor na faculdade, né? Já trabalhou em times de futebol, já trabalhou no Japão, já trabalhou no beach tênis com o nosso grande Vini Fonte. Mandar um abraço para o Vini Fonte, um cara que eu respeito muito dentro do mundo do beach tênis, né? Um profissional que desbravou o esporte pelo Brasil, como tantos outros, como também a Joana Cortez. Mandar um beijão para a Joana. Eu queria saber do senhor um pouquinho mais sobre toda a sua história e o que a gente pode esperar aqui para os treinamentos do beach tênis, ou o que a gente pode esperar para o mundo do beach tênis, que a gente está falando já de um mundo muito mais profissional. Só antes de começar, para quem não me conhece, sou Gabriel Fará, diretor da Vitabit Sports, treinador de beach tênis. Já treinei atletas como a Marcela Vita, Lucas Santos, já acompanhei a Daina em torneio, já acompanhei o Giovanni Cariani, também sou treinador da equipe profissional da Federação Paranaense de Tênis. Inclusive mandar um grande abraço para o Silvio Souza, o que eu chamo sempre do presida da federação, do Rubinho, que é o diretor. Obrigado sempre pela oportunidade. A Federação Paranaense hoje, para quem não sabe, é a federação que mais apoia os esportes raquetes a nível Brasil. A quantidade que nós temos de torneio ITF esse ano no Brasil, no Paraná, foram não, né? Porque falta acabar, ainda tem alguns torneios para acontecer. Mas são 27 torneios realizados ITF no beach tênis aqui no Paraná. Fora os torneios de tênis, agora vai ter um torneio no Graciosa Country Club, um challenge de tênis. Quer dizer, então, a Federação Paranaense faz um trabalho de excelência, né, para a formação de atletas, tanto de tênis quanto também de beach tênis. Seu Belmar, a palavra com o senhor. Primeiramente, Gabriel, agradecer o convite, uma responsabilidade de ser o primeiro convidado. Então, de antemão, muita gratidão. A minha formação ela é longa pela minha idade, né? Dá para notar, mas eu comecei com basquete, né? Eu fui atleta, depois fui técnico, fui preparador físico, depois fui para a universidade, sempre nessa busca de uma síntese entre teoria e prática, né? Não só você buscar o que a ciência tinha para te dizer e como isso era possível aplicar, até porque eu sempre achei que o profissional do futuro é essa síntese entre teoria e prática. Você está lendo, se atualizando, bebendo da própria ciência, mas ao mesmo tempo estando dentro da quadra, no mundo real, que é onde as coisas acontecem. E diante disso eu fui atrás de buscas de quantificações. Embora eu sempre acreditei que a percepção do profissional ela é fundamental, mas a ciência nos possibilitou mecanismos, devices, instrumentos que a gente tem uma palpabilidade nos parâmetros. Então a gente pode falar que o grande treinador é aquele que tem o feeling do momento, da leitura daquela situação no jogo, na realidade do jogo, né, na cabeça quente que o treinador está lá, que o atleta está, junto com os dados que a parte de preparação física nos passa para a gente poder passar para o atleta as melhores informações possíveis. Eu sempre falo que você conhecer a ciência te possibilita associar ao seu feeling decisões mais precisas, mas sempre vai ter o lado humano de você analisar a situação e aí colocar a sua percepção. E aí sim, a sua experiência, a forma como você interpretou esses dados e principalmente como que você está vendo o que está acontecendo naquele momento. Na última Olimpíada, o Bernardinho, com a seleção brasileira masculina, ele comentou em uma entrevista
que nessa Olimpíada ele teve que tratar os atletas de forma diferente do que ele sempre tratava, porque era uma geração diferente. Né? Então, assim, ele não deixou de ter os dados dele, mas ele tem que ter aquele feeling do momento. E por isso que é muito importante a gente ter essa relação entre treinador, preparação física, psicologia também, para poder conseguir fazer com que o atleta tenha o mais alto rendimento no momento do jogo, né? Perfeito. Olha, eu sempre vejo que nós temos que ver o atleta como um ser biopsicossocial. Então, embora a minha expertise seja na preparação física, eu tenho que analisar que isso é uma parte de um contexto maior. E essa visão holística nos possibilita fornecer dados para o técnico, que é o tomador da decisão final, é o head coach, entendeu? Então, a gente tem que ter ciência que o nosso trabalho é de suporte. Importante, mas ele é secundário a uma decisão final. Eu comecei a trabalhar com o beach tênis em 2015 com a Marcela Vita, e uma das coisas que ela me ensinou foi que cada atleta tem seu tempo, né? Porque hoje, por exemplo, você vê a Vitória Marquezine, que é uma atleta que estourou com 15 anos, né? Ela teve o tempo dela, ela conseguiu ser muito madura numa idade ainda muito jovem. Mas não significa que outras atletas que não conseguiram com 15 anos chegar ao profissional não possam ter sucesso lá na frente. Só que as pessoas, elas parece que veem a Vitória como o padrão, e se não for igual a Vitória, não consegue ser uma atleta de alto rendimento. Então, eu aprendi muito com a Marcela que o atleta ele tem o seu tempo. E eu quero te perguntar, na preparação física isso também funciona? Também a gente consegue identificar que cada atleta vai evoluir em um determinado tempo, de uma determinada forma? Eu acho que na própria ciência da preparação física, a gente tem picos de qualidades físicas que você tem um tempo para você se maturar. Mas como o beach tênis não é uma modalidade de ápice de qualidade física, então você não tem que ser o cara mais forte sempre, mais rápido, mas você tem que estar equalizado em todas essas qualidades físicas, eu acho que há uma possibilidade de longevidade maior. Desde que você associe essa condição física suficiente dentro dos seus aspectos técnicos e principalmente mentais. Aí eu te falo, chegar no ápice é super difícil. Agora, se manter ali é muito mais difícil, visto que a concorrência te mira, te estuda e você passa a ter maior dificuldade de manter aonde você chegou. Ainda mais um esporte muito novo como o beach tênis, né, que está se profissionalizando agora, se a gente for comparar com outros esportes. E o seu trabalho é muito importante por isso, né? Porque eu vivo o beach tênis há 10 anos. E eu vejo poucos dados para a gente, como treinador, como head coach, conseguir levar os melhores treinamentos para os atletas. Eu assumo que eu fiz muita coisa no feeling. É lógico que você estuda um pouco do tênis, mas ainda, até por ser um esporte que está sendo construído, os atletas não têm dinheiro suficiente para pagar o preparador físico, o treinador, o psicólogo. Então ainda é uma luta, né? Mas eu acho que ele está mudando e mudando muito rápido, e por isso que eu acho que o trabalho que o senhor já fez em outros clubes, como os clubes de futebol, de basquete, possam trazer muitos benefícios para o beach tênis. O empirismo ele é uma ciência validada, ou seja, quem viveu, quem foi pioneiro, a gente tem que ter muito respeito. Agora, é óbvio que quando se começa a estudar, tem várias ciências de suporte que podem abalizar, somar a essa experiência clara, mas você vai ter também dados para que você tome decisões melhores, como eu já disse anteriormente. Agora, a humildade de quem chega também, de respeitar o que já foi feito. Então, eu acho que tem que ter muito, muito cuidado nesse casamento de parte a parte. Você saber que quem viveu aquilo tem muita validade, mas há sempre possibilidades de agregar novos conhecimentos que vão abalizar melhores decisões. E nesses últimos 10 anos, o beach tênis mudou muito, tanto o feminino quanto o masculino. E muita gente fala, hoje existe um golpe X que estão fazendo, hoje fazem isso. E realmente fazem, mas eu sempre dou a resposta que fazem porque os atletas melhoraram fisicamente. Aí eles conseguem chegar melhor nas bolas, eles conseguem chegar mais equilibrados, portanto terão um repertório maior
de possibilidades. Então, acho que a parte física realmente ela é fundamental e a tendência agora é só melhorar e aumentar esse esporte que a gente tanto ama. E aí vem a minha busca, que já começou em outras modalidades e que, obviamente, eu estou trazendo para o beach tênis, que a gente identificar como melhorar padrões de especificidade e complexidade. Porque se a gente for beber só da fonte clássica, que nós temos um baita respeito, mas vou agora já falar para você, se na física nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração, do ponto de vista clássico, quem vai para uma academia, por beber do mundo do fisiculturista, ele vai ficar focado na massa. Ele levantava 10, vai para 15, 20 e assim sucessivamente. Aí ele vai para a quadra, onde a massa dele é a mesma, e ele vai ter que acelerar de maneira diferente. Então, se nós estamos buscando uma especificidade, nós temos duas basicamente. A especificidade motora do gesto, mas nós temos uma outra especificidade. Às vezes eu abandono a especificidade do gesto, mas eu vou da fisiologia, que é você recrutar o maior número de unidades motoras no menor tempo possível. Melhorar sua coordenação intra e intermuscular. Eu sei que é um pouco técnico. Mas aí, vamos só aqui tentando Sei. falar para o nosso telespectador, é a aceleração, né? Aceleração. E é assim, é você usar a força junto com o menor tempo possível. Ou seja, você levar em consideração que não basta eu ser forte, eu tenho que buscar esse recrutamento dessas unidades motoras no menor tempo possível, que é a especificidade de você chegar numa bola curta e depois voltar para um lobby, entendeu? Quando a gente escuta o atleta amador, eu não chego no lobby, eu não chego no lobby. Ah, mas eu faço academia, mas às vezes não está trabalhando a especificidade da aceleração, que vai fazer ele conseguir chegar na bola melhor. Como tem toda modalidade tem a parte técnica, obviamente. Então, se você tem uma leitura boa também do que vai acontecer, nós chamamos de time antecipatório, melhora bastante, mas do ponto de vista físico, você tem que ter uma tomada de decisão de recrutar essa fibra o mais rápido possível diante daquela percepção que você teve. Então, se você melhorar a leitura técnica associada a essa capacidade de explodir, acelerar mais rápido, consequentemente, você vai melhorar bastante o seu jogo. E é isso que a gente quer trazer para o treinamento da Vitabit Sports, que ele serve tanto para o atleta profissional, quer dizer, obrigatório para o atleta profissional, mas também para o atleta amador. E o nosso treinamento funcional ele vai ser baseado em mensuração. Explica um pouquinho para eu poder entender e para o nosso telespectador poder entender como que vai funcionar esse treinamento. Bem colocado, Gabriel, porque a gente acha que essas tecnologias são para o alto nível, para o alto rendimento, e são realmente. Só que o amador ele vai se beneficiar porque ele nunca fez uso disso e, obviamente, ele tem uma treinabilidade maior. Eu falo assim para vocês, quanto mais treinado for um atleta, menos treinável ele fica, porque a margem de crescimento é muito pequeno. O cara que está começando agora, a margem dele é muito grande e ele vai se beneficiar dessas tecnologias e, principalmente, é uma tecnologia que modifica a metodologia. Eu sempre falo assim, não adianta você ter uma tecnologia, mas que ela não me serve para mudanças metodológicas que otimizem o processo de evolução. Diante desse quadro, o que nós temos? Nós somos atrás de acelerômetros, que é uma coisa muito rara, já está chegando no Brasil há pouco tempo. Nós temos aí coisa de 2, 3 meses. Esse acelerômetro... Quer dizer, nós estamos lá na Vita com o que tem de mais moderno com certeza. A nível de treinamento para esportes como futebol, beach tênis, Perfeitamente. Que é o acelerômetro. Para você ter acelerômetro. Isso, para você ter uma ideia, né? Nós estamos aí fazem um mês que os treinamentos nos clubes como São Paulo, Flamengo, Grêmio, Inter, todos esses clubes estão se apropriando desse instrumento para melhorar a metodologia do treinamento de potência. Então, nós estamos como vanguarda nesse momento. Isso é uma coisa muito boa. O que é esse acelerômetro? Nós vamos colocar ele na barra, ou na mão, ou no pé, ou num dumbbell. Ou seja, nós vamos medir a aceleração do movimento, que nós já vamos buscar um movimento mais específico em relação ao que acontece no beach tênis. E, além disso, buscar o quê? Uma quantificação da velocidade de contração muscular focado naquela fórmula. Força igual a massa vezes aceleração. Vamos acompanhar também a aceleração. A massa nós já fazemos isso historicamente. E sabe que é o legal que eu quero trazer para o atleta amador.
Porque o atleta amador, o que ele faz? Ele vai lá, faz 3 aulas por semana, joga mais 3 vezes e faz seu funcional 2 vezes por semana. Só que o funcional, não que seja ruim, pelo amor de Deus, né? Mas o funcional, ele não é mensurado. Como é que ele mensurou? Opa, melhorei a minha aceleração. Ele imagina, mas ele não tem o dado específico. E é isso que nós vamos trazer, né? Exatamente. O nosso foco é que você tenha um acompanhamento dessa mensuração, tanto da massa, que é assim fácil de fazer. Nós tínhamos dificuldade porque nós não tínhamos instrumentos para fazer medição dessa aceleração. Com o advento desse acelerômetro minúsculo, e olha só, não é só um acelerômetro, tem um termo técnico, também tem um giroscópio e um magnetômetro. Tudo isso aí tem um software que faz a gestão em tempo real do quanto que estamos acelerando. E aqui uma coisa legal, a gente programa um índice de fadiga para que eu não transforme um trabalho onde eu busque a potência num trabalho de resistência. Então, nós temos várias possibilidades. Outra coisa legal, esse software ele registra a vida dentro da academia. Então, nós temos sempre possível analisar carga crônica, carga aguda, uma relação entre essas cargas, entendeu? E aí a gente vê se nós estamos entrando em destreino ou em overreach, e mais atraente tem um termo chamado overtraining, que é o excesso de carga. Outra coisa, o amador tem esse problema, às vezes, de treinar menos, porque ele treina hoje, daqui a 5 dias. Não é o ideal. Mas hoje nós temos aqueles que são apaixonados, que estão treinando 2, 3 horas todo dia. Eles esquecem que a gente cresce na hora do repouso, da alimentação. Do sono. Do sono, a gente brinca. Cara, você tem que ir para o pijama treino. Tem hora que você tem que repousar, descansar, para que o teu corpo assimile essas cargas. E nós temos um princípio básico, a supercompensação. Quando eu treino, é catabólico. Repouso, descanso, me alimento, eu entro em supercompensação, que é o processo que nós chamamos de anabolismo, entendeu? E a gente vai saber, de fato, quando ele vai ter que fazer essa pausa, né? Exatamente. Porque você vai ter a informação ali. Como nós temos o acompanhamento dele, é óbvio que, somado a isso, seria, pensando no hipotético, ele ter uma quantificação do sono também, que é outra tendência. Hoje, quem tem um Garmin, Polar, Suunto ali, existe várias possibilidades de você começar a monitorar o seu padrão de sono por um princípio chamado variabilidade da frequência cardíaca. Eu sei que é um pouco técnico, mas entre um batimento e outro há uma distância temporal e pela ciência você consegue ver de predominâncias simpáticas e parasimpáticas. Vamos usar isso no profissional. No amador, é possível, quem tiver algum desses relógios, converse com a gente, nós vamos poder dar toda a instrução. E fora os relógios, né, que hoje são muito tecnológicos, nós vamos colocar também lá no nosso funcional, ou melhor, já tem no nosso funcional, as medições do treino de frequência cardíaca, de intensidade de treino, que vai ter na telinha da televisão lá. Cada um que treinar vai poder acompanhar. E nós vamos levar isso também para a quadra de beach tênis, né? Exatamente. A quadra número 1 da academia da Vida Beach Sports vai ser a quadra que vai iniciar agora. E aí eu quero ver a competição entre os atletas. Perfeito, Gabriel. Se o acelerômetro é o cerne do acompanhamento neuromuscular, a frequência cardíaca vai ser no monitoramento do cardiorrespiratório, da quantificação metabólica desses treinos, em tempo real, com o nome do nosso aluno, e nós vamos poder fazer o quê? Interferir na estrutura do treino. Então é uma interação entre a parte física e a parte técnica, de duração de drill, duração de pausa. Então o professor, sabedor disso, ele pode dar uma aula tática, técnica, mas direcionar o custo físico para onde ele queira. E para a galera que joga o ITF, até vou olhar para a câmera aqui, essa galera juvenil, né, que está iniciando no profissional, às vezes, seu Belmar, eu vejo eles jogando torneio ITF todo final de semana, entra no ônibus, viaja 12 horas de ônibus, volta, vai, ônibus, não aguenta. Então, essa programação, essa periodização, tanto de treino como de torneios a serem jogados, ela é muito importante. E é isso que nós vamos trazer também para esses atletas profissionais. Só deixando muito bem claro, o seu Belmar já está treinando a Marcela Vita e toda a equipe feminina da Vita profissional. Tenho certeza que daqui a pouquinho vai ter um resultado enorme, tanto na Marcela quanto também nas meninas, porque a gente vai medir e vai demonstrar, faça isso, faça aquilo. Por exemplo, no caso da Marcela, ela tem, no jogo dela, tem saltado muito. Nós vamos identificar, pode saltar ou não pode saltar?
quanto que o salto ele faz a gente perder energia. O atleta tem que saber isso. Não é só na hora do jogo ele sentir, né? Então, a quadra é mais dura, a quadra é mais fofa. Então, tudo isso a gente vai conseguir levar para o atleta para ele entrar em quadra muito mais completo e com uma segurança maior. A gente não fala que o atleta, quando ele está ganhando, ele ganha mais, porque está com segurança, está confiante. E a confiança, ela vem na segurança, né? Então, aqui, já queria, de antemão, agradecer a Marcela Vita por ter feito por esse convite maravilhoso de integrar a equipe dela. Então, está sendo uma honra. E a gente está justamente trazendo isso, a quantificação, e o trabalho integrado com o técnico dela e com a fisioterapia dela, que é muito boa. Um abraço aí para o Léo, para a turma toda. Então, assim, a partir da quantificação, nós podemos saber para onde que a gente vai nas sessões de treino subsequentes. Então, a gente tem hoje, pelo menos, 3 classificações. Olha, nós temos um treinamento técnico-tático, mas que a gente quer levar a parte física para recuperativo, porque nós estamos pagando contas anteriores, a gente mediu isso. Tem dias que vão ser sessões de manutenção. Treina-se o técnico-tático, físico, manutenção. Nós temos dados que nos levam para essa linha do que é manutenção. E vai ter dias que nós temos margem, nós estamos longe de uma competição, nós vamos falar, não, hoje é um dia aquisitivo. E o treinador tem que pensar num treinamento onde a escolha de drills, de trabalhos a serem feitos, vai ter uma duração X, a pausa tem que ser seguida bem curta, porque nós estamos querendo algo que é supra-jogo, para que ela melhore. Há uma quebra dessa homeostase do que ela já está acostumada a fazer para que ela se prepare. Nós temos que ter tempo. Não podemos fazer isso em véspera de jogo. Lógico. E esse é o princípio básico da periodização. Você somar todas as cargas, e aqui um parênteses. Dormir mal é uma carga. Você ter estresse por outras atividades é uma carga. Então, cabe a quem cuida dessa quantificação analisar todos esses momentos de estresse e se há uma recompensa para que você se recupere. Então, aí entra a questão de sono e alimentação. O amador tem um problema, que é a vida social. Nós também vamos falar, né? Lógico. É óbvio. Agora, lembre-se, dá para maneirar. E quem está jogando torneios, tendo resultados, tem metas que eu acho válido, também assume um modo de vida mais saudável, que eu acho legal. E agora, na Vita Beat Sports, a gente vai ter o treinamento funcional conectado com o treinamento em quadra. Quer dizer, o nosso treinador lá, dá um exemplo, o Cadu, vai pegar lá a Fábio, que faz aula com ele. E a Fábio faz o funcional com o senhor. O que vai acontecer? Eles vão conversar. Para poder levar para a Fábio o que a gente precisa. Então, o Cadu vai falar assim, Gabriel, ou melhor, seu Belmar, a Fábio precisa trabalhar a movimentação para trás. Aí o senhor vai trabalhar de forma específica nisso também, conectado com o treinador. Então, o que nós estamos trazendo na Vita pro amador é algo que eu nunca vi fazerem a nível Brasil. Então, eu estou muito satisfeito e feliz, porque realmente a gente vai trazer um impacto muito grande para o atleta em quadra e, como o senhor falou, melhorar a qualidade de vida. Perfeito, Gabriel. Olha só, a partir de uma demanda que o técnico pode identificar, ou o próprio atleta, olha, eu preciso melhorar isso, a gente faz uma avaliação e a gente programa algo específico, respeitando o quê? Os limites que a gente sabe que tem, mas projetando uma melhora. E essa melhora é dentro da quadra de beach tênis. Então, nós estamos focados em melhorar, não só do beach, mas se você também joga tênis, você joga qualquer outra modalidade de raquete, onde você precisa aceleração, você vai estar no lugar certo. É isso aí. Tem hoje beach, tênis, pádel. A galera pode vir aqui, entrar em contato, que realmente a gente vai trazer um treinamento muito específico. Bom, lá na academia vai funcionar com turmas de 4 pessoas, não precisa ser do mesmo nível, né? Exatamente. Treinos de até 1 hora, é muito bom deixar claro isso, porque como a gente trabalha a especificidade, quer dizer, pode ser que em 30 minutos naquele dia eu já cumpra o dever do dia, né? Perfeito, Gabriel. Então aqui eu acho que cabe explicar para todo mundo o conceito que eu acho que é fundamental no beach tênis e qualquer modalidade, é densidade. Então, o que seria uma densidade? Você tem uma intensidade sustentada na unidade de tempo. Então, por exemplo, não basta você chegar numa frequência cardíaca de 180 batimentos, às vezes eu preciso que você fique ali. Como? Com um drill sustentado sem pausas muito longas. Às vezes eu preciso
um foco neuromuscular. Opa, então eu vou lá, faço uma coisa muito intensa, mas eu preciso de uma pausa maior para que eu me recupere. Então, lembrar que toda vez que eu vou atrás da individualidade biológica assertiva com a intensidade, perdão, o desejo dela. Hoje, o conceito de densidade me livra de cãibras às vezes. Eu assim vejo, eu fico assim, o beach tênis não era para dar cãibra em ninguém. Mas eu vi várias situações aí de pró, tudo bem, estava quente. Então, primeira coisa, hidratação, é óbvio, mas também você ter uma preparação para essa densidade, ou seja, aquele jogo ficou numa alta intensidade neuromuscular e metabólica que você teria que ter vivenciado no seu treino para que na hora que a realidade do jogo aparecesse, você estivesse apto. É igual a gente se preparar para uma maratona, né? Eu tenho que chegar quase no limite de fazer uma maratona antes da maratona, porque senão eu não consigo completar a prova. E aí a gente tem esse conceito no Pro e no Amador. Às vezes você vai fazer um treinamento supra-jogo. São coisas que acontecem muito mais alto do que no próprio jogo. Mas por que eu faço isso? Primeiro que melhora o VO2 máximo, que é uma coisa que chama consumo máximo de oxigênio. O beach tênis não é de predominância aeróbia, mas ele recupera muito bem o anaeróbio. Ou seja, toda vez que você melhorar essa resistência aeróbia, de arrasto vem também a recuperação do outro sistema que é mais específico. E nós vamos fazer isso monitorando os treinos pela frequência cardíaca associada às aulas que nossos professores irão elaborar. E eu acho muito legal porque hoje aqui no Paraná a gente tem lá os torneios que valem vaga para a Copa das Federações. Então você vê muito atleta focado nisso. Tem o atleta que quer se tornar profissional que está focado no ITF. Tem o torneio regional que tem o atleta que quer ser o melhor do Paraná aqui na região que ele joga. Então tudo isso vai fazer com que ele jogue melhor. E sabe uma coisa muito legal que eu percebi? A gente fez o teste no Bernardo, né? Então ele colocou a fita lá, bonitinho, o acelerômetro. Foi o dia que ele melhor treinou. E aí eu fiquei pensando, é óbvio, né? Porque ele sabe que ele está sendo mensurado, e vai dar para ele uma confiança maior. Então, todo atleta amador, você que é atleta amador, que quer melhorar, tem que buscar esse tipo de treinamento, porque vai fazer você se sentir mais confiante e você vai melhorar teu jogo. Não tem como não melhorar. Não tem como não melhorar. Eu acho que isso é um ponto muito importante para levar para eles. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes é o mínimo durante a semana de treinamento que é o mínimo para ter resultado? Então, Gabriel, eu sempre gosto de chamar para carga semanal. Então, eu assim, preciso pegar pelo menos 2 vezes. É possível uma, sim, desde que eu associe cargas mensuradas, quantificadas do que ele está fazendo com o treinamento em quadra. Então, o treino maior físico, eu sempre falo lá para o Vini Fonte, eu falava, olha, que é o Jaime, era o técnico dele, e é o técnico, falou assim, Jaime, a maior carga é tua. Por quê? Você que vai fazer ele correr, saltar, pular, curta, lobby, a maior parte do tempo. Como nós vamos mensurar, eu preciso somar essa carga dos treinamentos técnico-táticos para o que falta. Então, por exemplo, do ponto de vista neuromuscular, eu preciso saber se ele saltou ou, vamos pensar assim, se ele teve vários momentos que ele pôde correr do jeito que a gente pensou, acelerou rápido, curta, lobby, quantas vezes? Opa, não há por que eu pegar nesse dia e complementar. Mas outros dias, analisando um treino mais tranquilo, com mais pausas, eu vou falar assim, opa, isso aqui, do ponto de vista físico, tem um caráter recuperativo, às vezes de manutenção, e era um dia aquisitivo. Ele precisa vir na minha mão. De maneira geral, eu acho que 2 vezes por semana, ideal 3, para o amador seria legal. Então a gente tem essa sugestão. Então vamos falar que para o amador mínimo 2, ideal 3. Ideal 3, junto com o treino de quadra. E, obviamente, vai ter treinamento de quadra e aqui volto a registrar. Ache um dia de off. Esse off ele é importantíssimo para que você dê um tempo para o teu corpo assimilar essas cargas para que você consiga, depois do princípio da supercompensação, se organizar para apresentar o teu corpo e a tua mente para novos desafios. Isso é muito importante, isso vem na periodização e a gente tem que trazer isso para o amador porque eu vejo alunos, atletas jogando todo dia.
Todo dia. O que é muito bom, né? Mas aí, muita gente fala lá, eu já escutei médicos falando, a minha alegria é quando o atleta, a pessoa começa a jogar beach tênis, que ela vai se machucar. E parece que o beach tênis é um esporte que machuca. Na verdade, ele não é um esporte que machuca. E eu vejo que tem o índice de atletas lesionados é mínimo. O que acontece, principalmente as mulheres, que nunca fizeram, às vezes, um padrão, né, de mulher lá de 40 a mais, que nunca praticou um esporte e de repente está jogando beach tênis todo dia, aí vai lesionar. Mas não é o esporte em si que faz lesionar, né? Mais um erro clássico, Gabriel, do amador. Ele treina, né, dia sim, dia não, às vezes ele tem algumas lacunas e ele resolve, na véspera do torneio, ele quer treinar tudo. E ali ele esquece que ele está gastando o tanque que era para estar cheio no dia da competição, ele gasta na véspera. Então, sempre, uma dica legal, pessoal. Na véspera, manere, segure. Pode treinar? Pode, mas esse treino tem que ser caráter de manutenção ou caminhando para um recuperativo, porque você tem que ir no outro dia com esse tanque cheio e levar tudo que você tem de técnica e tática pro dia do jogo. E com a parte física... Deixar tudo em quadra. Em quadra. Agora, se você gasta na véspera o seu combustível nobre, pode ser que a tua parte técnica e tática sofra por decisões ruins por estar cansado. Eu costumo dizer que a parte técnica, quando a gente perde a energia, né? Vamos pensar lá no videogame, lá no futebol, que o jogador vai perdendo energia, né? Quando você perde energia, você perde coordenação motora. Que acho que é o primeiro elemento que afeta. Perdeu a coordenação motora, perdeu a técnica. Um dado técnico, mas eu acho que aqui cabe, é assim, nosso cérebro ele só usa um tipo de combustível, glicose, o carboidrato, que é o mesmo combustível que o músculo gosta para coisas de alta intensidade. Numa escassez, num momento de fadiga, a prioridade é do cérebro. E o cérebro vai falar assim, músculo, pare com essas coisas. E aí começa a tomar decisões para encurtar ponto, para tomar decisões mais rápidas, que nem sempre, tecnicamente, seria a melhor escolha. E as decisões precipitadas começam a vir, por uma questão física. Quando eu estou treinando lá, eu falo pro atleta, quanto mais cansado, ao invés de estourar a bola, passa a bola. Mas às vezes ele estoura porque ele já não tem mais energia para poder levar para o músculo, pensar e executar. E aí nos remete a uma outra possibilidade metodológica. O atleta ele tem que treinar sobre essa fadiga, sobre essa escassez energética específica de carboidrato, para que naquele momento o cérebro peça uma coisa e ele fala assim, não, eu vou tomar uma decisão mais tranquila, esse momento ainda vou ter que sustentar o rally, vou escolher uma melhor bola e não vou encurtar ponto de maneira precipitada. Tem que treinar. Seu Omar, eu como treinador tenho falado muito para os atletas e às vezes não consigo talvez passar para eles realmente o que eu sinto. Mas eu acho que a diferença do atleta de alto nível para o extra, para o top, é o cara que consegue pensar melhor e tomar as melhores decisões nas situações de dificuldade, né? De batimento cardíaco elevado, onde ele tem mais dificuldade de pensar, onde está no 40 iguais. Eu acho que o cara que pensa melhor nesse momento é a diferença. Vamos falar aqui, Gianotti, Spoto, Capelletti, esses caras, Baran, eles estão muito... Tecnicamente, eles são ali. Agora, talvez a diferença esteja na tomada de decisão, né? E aí, cabe ao técnico e o preparador físico criar situações reais de jogo, que você passe por esse estresse psicológico de tomar a decisão. Por isso que eu acho que também jogar torneios é bom, né? Porque eu sempre falo assim, eu assim, consigo simular uma carga de treino do que acontece no jogo do ponto de vista físico, técnico e tático. Mental, posso até criar algum estressinho, uma brincadeira, mas o estresse real vai vir de participações de torneio. Você está 40-40, você vai ter que fazer o quê? Tomar uma decisão, você está com o saque na mão, você vai ser conservador, você vai querer dar na 1, na fita, vai cruzar lá na 5. Ou seja, você tem que passar por essas situações. E aí entra o quê? A confiança e, principalmente, o fato de ter passado várias vezes por esse momento, teoricamente, te faz tomar decisões melhores. Até esse diálogo entre o teu cérebro
cobrando o músculo, mas o músculo fala assim, cara, eu preciso dessa energia também. Vamos junto nessa aqui? Então, tomada de decisões melhores. É isso aí. E eu sempre tento treinar os atletas para não tomar decisão pelo placar. Tomar decisão pelo que ele identificou nas últimas bolas do adversário e que ele entende ser as melhores oportunidades. Perfeito. Porque isso aqui é o seguinte, muita gente gosta de... Olha, ele vai pensar assim, ó, eu vou fazer isso agora. Mas ele esquece que o beach tênis é um jogo de equipe. Você tem um parceiro e mais 2 pessoas do lado. E aí nós vamos voltar naquela conversa, Gabriel, da metodologia de treino. Para o alto nível, legal você fazer drill, mas para mim serve como aquecimento. Por quê? Se o drill não tem os adversários se movimentando, então eu tenho que voltar naquela situação da periodização tática. Ela vai falar, olha, cria uma propensão para ser então. Se ele fizer isso, então eu posso fazer isso, Sim. isso. Ou seja, agora se eu treino um drill reto, que a bola vai para a quadra inteira, para quem está nesse ano, faz parte. Agora, a complexidade tem que ser respeitada e a especificidade. E eu acho que esse é o futuro. Eu acho que o beach tênis ainda vai evoluir muito na tomada de decisão. Quando eu analiso jogos, e principalmente no jogo masculino, que eu acho que vai melhorar demais essa tomada de decisão. Eu ainda acho que os atletas masculinos, eles abrem muito o jogo, tomam muita bola ainda em contrapé. Então são situações que eu acho que vai evoluir demais ainda o esporte a nível profissional, principalmente no masculino, nessa questão de tomada de decisão. Só para deixar claro, eu assim trabalhei no futebol muitos anos e eu já identifiquei que a periodização tática, que nasceu em Portugal, Vitor Frade, Mourinho, seria o futuro. E a gente remou muito porque teve muito preconceito. E eu era um fisiologista a serviço dessa possibilidade, ou seja, vamos treinar o modelo de jogo, a gente quantifica e complementa. A gente virou a pirâmide. Historicamente, o preparador físico entrava no treino, tirava o suco da laranja e entregava o bagaço para o técnico para ele tirar alguma coisa para o modelo de jogo evoluir. A periodização tática inverteu isso aqui. Vamos treinar o que nós queremos como evolução técnico-tática. Arrastamos a parte física, mas para isso eu preciso quantificar. Levei isso por 5 anos que eu fiquei na NBB, com um técnico muito inteligente, Dedé Barbosa, que hoje está no Brasília, na seleção brasileira. Bom, um grande abraço para o Dedé. E depois tentei levar isso para o Jaime, que trabalhou com o Vini Fonte. E agora estamos conversando com você, que é um cara que está à frente de muitas coisas, na vanguarda sempre. Eu creio que muitas coisas virão pela frente também, nessa somatória, nessa visão holística, integrada entre técnico, tático e físico e mental. Então vamos só explicar para o amador. A ideia desse novo modelo é trabalhar o modelo de jogo, a característica do atleta amador. Então eu vou pegar a característica dele. Tem o atleta que é mais rápido, o que é mais lento, o que tem mais força, mais alto, mais baixo. E fazer desse atleta ele se tornar a melhor versão dele, baseado em mensuração de aceleração, batimento cardíaco, enfim, essas valências aí que a gente tem. Perfeito, Gabriel. A gente vai sempre respeitar a complexidade do jogo do beach, que gera uma especificidade, e ali baseado na característica física dele. Então, por quem tem 1,60 m e um cara de 1,93 m, que nem eu, entendeu? Às vezes você tem nuances técnico-táticas que você precisa treinar na especificidade para você otimizar algo que pode ser vantagem e desvantagem. Então, eu tenho, com 1,93 m, eu tenho um jogo lá em cima mais facilitado. Sofro no deslocamento. Alguém que tem 1,60 m, aí se inverte. Mas essa especificidade, respeitando a complexidade, eu acho que faz com que você tenha uma otimização dos processos de evolução. Eu fiz uma vez um teste na academia com uma amigona minha, a Júlia Barozzi, mandar um beijão para a Júlia, para toda a família lá de Sinop. Júlia, volte, hein? Tô no teu pé. Se não voltar, você sabe o que acontece, hein? Brincadeiras à parte. Ela estava sacando tecnicamente muito bem. E aí, ela não conseguia chegar bem na próxima bola, na terceira bola. E eu comparei o saque dela com o saque da Vitória, porque o saque dela estava passando rente à rede, o da Júlia. E ela não chegava bem na próxima bola. E o da Vitória estava passando mais alto e a Vitória chegava inteira na segunda bola. Aí o que eu fiz? Filmei os 2 saques,
né? Da Vitória peguei no Play BT. Mandar um abraço aí também para toda a galera do Play BT. E aí eu percebi o seguinte, que a Vitória, quando a bola encostava na raquete do adversário, a Vitória já estava com o pé nos 6 metros. E a Júlia estava com o pé ainda na linha, saindo, explodindo. Porque a gente identificou que ela sacava, observava e depois corria. Então, isso a gente poderia trabalhar com o senhor para melhorar a parte de flexão, de salto, de explosão no saque, para ela chegar melhor na próxima bola. Então, não era tecnicamente que ela estava com um problema, porque o saque estava ótimo. Mas ela não conseguia chegar bem na próxima bola, porque a aceleração dela, nessa transição de saque corrida, não estava adequado de acordo como nós gostaríamos. Perfeito, Gabriel. Então você tocou num ponto que eu já ia esquecendo de mais um instrumento que nós temos, que são as fotocélulas. Nós teremos lá o Neural Trainer, que são fotocélulas que registram momentos que a gente queira. Então, por exemplo, eu posso simular ela sacando, abre essa fotocélula e eu ponho como meta uma bola curta lá nos 2 metros. A gente pode treinar e identificar, filmando, por que ela está com esse atraso, né? A bola passou alta demais, ou está muito rente, mas o meu first step ainda é muito curto. Então, nós vamos ter essa possibilidade também. Obviamente, nós precisamos da integração com o professor e com o técnico. Mas o importante é que nós teremos instrumentos para identificar, medir, acompanhar e ver se está melhorando. Qual intervenção fazer? Cabe ao técnico, ao treinador. A gente mede, identifica e passa para esse trabalho integrado que você mesmo mencionou. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. Eu acho que a gente está inovando demais. Agradeço pela confiança do senhor estar conosco aqui. Não é um trabalho fácil no início, né? Até para passar para toda... todo mundo hoje tem um funcional, faz uma academia. Então, a gente tem que trabalhar com isso, trazer devagarzinho os alunos. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser muito benéfico para os atletas, porque realmente nós vamos mostrar dados, né? E contra fatos, não há nenhuma situação que o atleta possa reclamar. Enfim, tá aqui, você é isso, nós temos que chegar ali. Vamos junto? Você vai conseguir, pro amador e pro profissional, você vai conseguir abdicar de alguma coisa para chegar lá? Tem um ditado que diz assim, não se modifica o que não se conhece, não se conhece o que não se mede. Então quer dizer que quem não tem esses parâmetros não sabe fazer nada? Não, ele mediu, só que ele mediu empiricamente. Tem essa validade? Perfeitamente. Lógico. Nós nunca vamos, né? Lógico. Quem tem experiência, olhar muito tempo ali dentro da quadra, ele também tem uma grande capacidade. Agora, esse olhar, né, dele empírico, associado a números, a milésimos desse segundo, pode ser uma tomada de decisão mais assertiva e, às vezes, apenas confirmar o que você sempre achou. Só que agora, eu sempre achei isso e agora eu tenho dados que me levam a ter certeza e tranquilidade que eu estou no caminho certo. E eu sempre falo que o beach tênis, ele transforma a vida das pessoas. O esporte transforma a vida das pessoas. E agora a ideia é levar mais dados para que a pessoa se sinta mais confiante, para que realmente isso mude ela em casa, ela no trabalho, né? Faça uma mudança completa no ser humano, né? Vamos dizer assim. Basicamente, o que eu amo o beach tênis, né? Sofro no meu meio, nas outras modalidades, as piadas que vocês sabem, eu sofro todo dia, tá? Okay? Mas é um privilégio estar nessa modalidade e o que me dá mais ânimo é a democratização. Eu tenho amigas, eu dei aula também, então, assim, pessoas que nunca tiveram percepção de competência em outras modalidades se acharam no beach tênis. Isso é possível, isso eu sou capaz. E, além disso, a integração com o esposo, filha. Então, assim, eu acho que veio para ficar e é irreversível esse crescimento monstruoso, só tende a cada dia subir esses números. E aí eu quero já fazer um adendo aqui, que o pádel também tem crescido muito. E eu escuto muita gente falando, não, Gabriel, o pádel vai tomar o lugar do beach tênis. Agora o Ronaldo falou que vai construir 100 quadras de pádel aí pelo Brasil, e o pádel aqui, o pádel lá. Não tem que ter essa briga. Beach tênis, pádel, pickleball, tênis e mesa, as pessoas têm que praticar esporte. Você não é obrigado a ficar só em um esporte. Eu acho engraçado que, às vezes, a cultura do brasileiro é muito essa, né? Um é melhor que o outro. Por que um é melhor que o outro?
Os dois não podem ser bons? Eu jogo pádel, eu jogo tênis, eu jogo beach. O senhor joga beach, joga pádel, joga tênis, basquete. A gente é do esporte. É quem ama o esporte. Eu gosto também de correr. Tô um pouco sedentário, mas tô melhorando. Então essa é a mensagem que eu quero passar também. Vamos parar dessa briga aí. Praticar o esporte é tudo. Não tem um melhor que o outro. Né? E vou mais longe, Gabriel. Se você for atrás de números, então agora a gente gosta de números, se você vê o número de brasileiros que são sedentários, passa de 60% ou mais num país de mais de 250 milhões. Ou seja, veja o potencial de clientes, teoricamente, que nós teríamos. Então, não há por que essa briga, essa disputa, se nós temos muita gente que não faz nada. Então, eu acho que o foco é faça algo. E você tem esse leque de vários esportes de raquete. Escolha um. Escolha um. E a gente gosta muito do beach tennis porque pé na areia, verão no Brasil, enfim... É muita coisa legal, né? Realmente, eu sempre falo, são tantas histórias lá sobre o Mar na Academia que eu vi, a olho vivo, mudar a vida da pessoa, que assim, não tem nem como eu falar aqui, mas realmente algo que é lindo de observar. Bom, eu posso dizer que o senhor é o rei da mensuração aqui no Brasil, através do First Beat. Explique para nós. Na realidade, assim, seria uma pretensão falar que eu sou o rei, né? Mas eu fui um dos pioneiros por estar no lugar certo, na hora certa. Na época, como um usuário, um preparador físico, eu já tinha essa preocupação com a quantificação. E uma quantificação que trouxesse uma mudança metodológica nos treinamentos, né? E eu fui atrás e na época tinha só a Polar. Tinha um sistema chamado Team System, mas era proibido pela Anvisa. E eu fui atrás de outra possibilidade e achei o First Beat na Finlândia. Pouca gente sabe, a Polar é de lá, a Suunto é de lá e a First Beat. Eles estudam a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca há 60 anos. E eu fui atrás como um cliente e perguntei, na onde eu compro? Quem é o representante aqui no Brasil? Nunca vendemos nada aqui para o Brasil. Aí eu fui atrás do investidor, falou, eu quero comprar e quero trazer para o Brasil. E na época a gente trouxe, era uma revolução você ter um monitoramento de todo mundo em tempo real, num tablet ou num notebook. Então a gente colocou na Série A quase todos os times, muitos times da Série B, levei para o basquete e acabei recebendo um convite para levar para o Japão. Então assim, com muito cuidado que eu vou falar isso. O Japão é um país tecnológico, mas em 2016 eu levei a tecnologia para o futebol japonês que não existia nem GPS. Então a gente levou o sistema da Catapult, que é um dos tops do mundo, e levei o First Beat. Então eu estava no lugar certo, na hora certa, e aí montei essa empresa e pude usar não só como quem gostava da mensuração, mas oportunizar para meus colegas também ter um instrumento. Hoje nós temos aí coisas maravilhosas, entendeu? Mas na época, há 10 anos atrás, eu fui um dos pioneiros, entendeu? E também pioneiro no beach tênis, né? Porque o Vini Fonte treina com... pode olhar nas redes sociais dele lá, Instagram, enfim. Ele treina com o First Beat, né? Então, há mais ou menos 3 anos atrás, eu fui fazer um trabalho para o Bruno Soares, do tênis, o Caio Cortella. E eu estava lá monitorando o tênis e o Vini, por coincidência, estava lá na Bahia para dar uma clínica. E ele viu aquilo e falou, mas o que é isso? E eu mostrei para ele essas quantificações possíveis. Ele falou, eu quero isso aí. E aí acabamos linkando, acabei sendo o preparador físico um ano de longe e no outro eu fui morar em Florianópolis. Então tenho um enorme carinho por ele. É um cara que, do ponto de vista físico, muitas vezes, há 40 anos, o Vini é um cara que tem dados que ele pode jogar por muito tempo, entendeu? O que mais a gente sofre com o passar do tempo é perda de reflexo, mas isso é treinável. O Pojaime sabe disso, né? Então, foi uma honra e é um amigo que eu vou levar para o resto da minha vida e ele sabe disso, entendeu? Ele, a Júlia, enfim, toda a família. Família toda. Um abraço aí, se estiver vendo a gente um dia aí, né? Segundo filhote agora, enfim. O Vini foi, como eu falei no início, um desbravador do esporte e eu acho muito legal o ser humano que tá ligado, né? Quer dizer, ele foi fazer uma clínica lá na Bahia, aí ele viu o Bruno Soares, o senhor, com alguma coisa lá e quis saber e já trouxe para o treinamento dele. Eu admiro. Esse é o atleta empreendedor, né? Mas eu acho assim que
Tem que se registrar que, assim, pela idade do Vini, pelo nome que ele tem, pela experiência, ele poderia ficar preso ao que ele fez, ele ser uma autoridade. Não, ele está sempre buscando novas possibilidades que melhore detalhes do jogo dele. É óbvio que hoje está uma concorrência, né, pode ser enorme. O beach tennis está passando pela mesma transformação que o vôlei de areia passou. Eu creio que mais à frente o cenário vai caminhar pelo potencial genético de elite associado aos melhores treinamentos, entendeu? Então nós vamos ter uma subida de altura, mas sempre vão ter esses pioneiros que são os papas do beach, e o Vini com certeza é um dos maiores, para não falar. Para mim é o maior, né? Mas eu tenho um pouquinho de sentimento em relação a essa minha afirmação. É um cara sensacional, eu só tenho que agradecer. E é um cara que ainda tem muito para dar. Eu falo para ele assim, não... Mas eu também acho, eu nunca falei isso para ele, sei. Mas eu também acho que ele é um cara ainda que pode chegar muito, como eu acredito muito na Marcela também, acredito na Daina. Eu acho que essa galera da geração um pouquinho mais antiga, eles ainda têm muito caldo para dar. É que tem que encaixar parceiro, tem que encaixar algumas situações ali. Mas eu acredito. E aí, como você tocou nesse assunto, eu queria agora, né, da minha modesta opinião, beach tênis é jogo de equipe. Então, ter um parceiro, treinar com ele, com uma equipe, eu acho hoje será um diferencial. Quem tem já o seu parceiro escolhido e consegue treinar com ele diariamente, agora ainda a profissionalização não chegou a esse nível de todo mundo morar na mesma cidade, com o mesmo patrocinador, mas eu acho que é inevitável, vocês me cobrem isso daqui 2, 3 anos, entendeu? Quando eu tenho uma história legal para contar. Quando eu comecei a trabalhar com a Marcela, lá em 2016, 15 para 16, mas eu fiz um projeto para ela em 16. E aí tinha parte técnica, parte tática, parte física, psicologia, nutrição. Essas 5 áreas que a gente estava trabalhando com ela. E eu fui aprender lá em 18 para 19 que o mais importante é a gestão de parceiro. Você pode ter todas essas outras valências, né? Essas outras, tudo perfeito. Se não tiver uma gestão boa de parceiro, não vai chegar. Porque o jogo é um jogo de equipe. Então isso é muito importante. Vamos lá. Hoje, dupla número 1 do mundo masculino, Gianotti e Spoto. Estão há quanto tempo junto? Aliás, eles ganharam o primeiro torneio em Brasília e depois jogaram o torneio nosso lá em Caiobá e ganharam. A partir daí, deslancharam. No feminino, você vê a Gaspar e a Nini. Estão juntas há quanto tempo? Uma outra dupla forte, Rafa e Pati. Estão juntas há quanto tempo? Agora a Vitória e a Sofia já estão juntas há um bom tempo. Quer dizer, isso faz muita diferença, né? Eu espero que o Baran e o Locke também possam ficar juntos há muito tempo, que o Gijo, que é um cara que eu amo de paixão, possa também ficar com o Mola por muito tempo. Enfim, ou que se um dia trocarem, criem um planejamento, um processo para ter uma dupla, né? Porque eu ainda acho que a gente vê muitos atletas aí no meio da tabela, no meio do ranking, trocando a todo momento de parceiro. Eu sei que tem dificuldade, não pode ir em todos os torneios, parte financeira, enfim. Ainda não é um esporte 100% profissional, porque tem muita gente que não vive só disso. Mas essa mudança muito brusca de parceiros é muito ruim, na minha opinião. Então, Gabriel, essa percepção que você tem, e é lógica, né? De que quando você tem esse entrosamento, eu vou trazer números, né? Então, o Jaime Neto, que também aqui um outro grande abraço para ele tinha dados que mostravam que vários jogos, você somava os pontos, dava 70 a 65, era uma diferença de 5 pontos. Aí ele ia atrás das duplas que jogavam juntos e teve 1 ponto por dúvida de quem era a bola. A outra que perdeu tinha 5, 6. Aí foi. Então, se você analisar, hoje tem dados que essa dúvida, essa indecisão por falta de entrosamento, por trocas, né, sabe assim, constantes, ela tem um preço no alto rendimento. No pico da pirâmide, ela faz falta. Imagina no amador, então. No amador, exatamente.
Entendeu? Então, por exemplo, eu que jogo, né? Eu tenho que ter um cara que corra um pouco por mim. Senão, agora, a bola na minha mão, até vai ser o que eu faço. Agora, para chegar nessa bola, então tem que casar bem para poder ter chance alguma. E além, né, de ser formado em educação física, fisiologia, professor, futebol, basquete, trabalhou com o beach também já deu aula de beach, né, seu Belmar? Exatamente. Eu tive agora, desde janeiro até o mês passado, eu fiquei dando uma aula de beach tênis, justamente para poder ter essa noção metodológica e fazer esse casamento com a minha expertise, que é a parte física de fisiologia. Então eu convido todo mundo da academia, toda a comunidade de beach tênis em Curitiba, de pádel, de tênis, para ir lá na academia, fazer uma aula experimental, fazer um teste, ver o que é o acelerômetro. Exatamente. Porque, só para vocês entenderem, né, a academia hoje não é o treino na quadra. A gente abriu um espaço de treinamento funcional onde tem equipamentos, você tem lá o supino, você tem... Me recorda aí, seu Belmar, que eu não me lembro de todos. O fit pulley, que é elásticos, com elástico, que é muito legal. Realmente, eu fiz o supino com elástico lá, né? Você trabalha uma parte de equilíbrio muito, muito boa. Aí nós temos o flexor de pernas. Enfim, tem uma variedade de equipamentos lá. E eu convido você a fazer uma aula experimental. Eu tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar pelo treinamento, pelo seu Belmar, que é um cara muito legal, muito bacana. O ambiente da Vita a gente já acha que é apaixonante. Então eu convido você, uma aula experimental, não tem custo, venha para a Vita, venha para o nosso treinamento. Não precisa ser atleta da Vita, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu acho que a comunidade do beach tênis, ela está muito aberta, né? Então não precisa ser só aluno da Vita. E venha que você vai melhorar no pádel, no tênis, no pickleball. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pro atleta. É isso, seu Belmar. Reforçando, então, venha para Vita, será bem-vindo de coração, né? E a gente está com essa proposta. Espero que, de alguma forma, você venha, conheça e se beneficie. Eu não vou falar de valores aqui, mas entre em contato, eu posso garantir para você que é excelente. Muito obrigado, seu Belmar. Nosso primeiro podcast, Inteligência no Jogo. Vamos falar muito sobre não só beach tênis, né? Outros esportes também. Eu nunca deixei de falar para as pessoas que eu sou apaixonado por esporte. O meu sonho era ser treinador de futebol, mas eu até já trabalhei no Atlético Paranaense, mas não me adaptei. E sou um cara muito honesto com os meus sentimentos. Não me adaptei, pedi para sair. Acho que isso é muito nobre, né? Não deu certo, mas era meu sonho. Agradeço a Marcela por me proporcionar ser treinador de beach tênis, ao Silvio por me proporcionar ser treinador da Copa das Federações, onde nós somos bicampeões da categoria profissional. O ano passado foi uma alegria enorme, foi muito legal. E é isso, nós vamos falar sobre muitos esportes. E eu também sou muito apaixonado por futebol. Gosto muito, viajo. Já fui para 2 finais de Champions League, lá em 2011, 2012, que a galera nem ia ainda. Então, enfim, a gente é apaixonado por esporte. Vou trazer vários convidados aqui e vai ser muito legal. O senhor vai vir de volta aqui participar. Nós vamos trazer outros preparadores físicos, fisiologistas. Eu quero abrir o esporte para a comunidade do beach tênis, comunidade amadora, não só profissional, e mostrar que a gente pode muito mais. Lembrando que o Brasil, nas Olimpíadas, não é o país que está lá em cima, mas a gente pode ser. E eu acho que a diferença é a gente ser um país que tem grandes resultados do que nós temos hoje é a filosofia e a cultura dos treinadores, do preparador físico, de acreditar. Eu acho que falta muito isso aqui na cultura do brasileiro. Eu falo muito, cara, você pode chegar, as pessoas, será que eu posso mesmo? Pô, a gente pode. A gente pode transformar o mundo. E eu acho que a gente transforma o mundo mudando o nosso dia a dia, a nossa comunidade. Seu Belmar, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma vez agradeço. Acompanhe a gente nas redes sociais aí e venha para o beach, venha praticar esporte e venha conosco. Até mais. Um abraço, pessoal.